A base do início do tratamento terapêutico é ter coragem para sentir os medos, né? E à medida que a pessoa, nem é recomendável que todo mundo entre nessa linha de autoconhecimento de uma vez, que aparentemente é bonitinho de falar. Mas quando a pessoa vai entrando profundamente para conhecer isso e continua, ela pode se deparar com medos que ela não sabia que tinha. E às vezes são medos fortes, intensos, né? Isso pode ser perigoso? Ou machuca muito? Por exemplo, assim, a pessoa pode ser, porque às vezes ela encontra situações na lembrança dela do passado que ela deu um jeito de se defender daquilo, né? Ela não toma muito contato com aquilo. E quando às vezes aquilo está refletindo no comportamento dela atual, ela precisa se tratar, ela precisa fazer aquele contato, não por brincadeira, por necessidade, para curar alguma coisa que está acontecendo no presente. E quando ela faz esse contato, é puxado para ela. Agora, Mário, é muito difícil, claro que é muito difícil a gente mensurar o tamanho desse medo. É difícil Cada mensurar. um sente o medo numa graduação. E é muito difícil nós medirmos isso. Agora, esse medo social, esse medo que todos nós sentimos, né, de você não se sentir aceito pelo outro, não se sentir aceito pela sociedade, esse medo de não se sentir amado, isso é uma coisa normal, é comum a todos nós. A gente sente, depende muito, é aquilo que eu te falei, né? Dentro de um parâmetro é saudável um pouco. A gente precisa se preservar moralmente, emocionalmente. Quando ele se torna preocupante? Quando as pessoas começam a deixar de frequentar lugares, ou de se expor, de falar, é que começa a ser preocupante? A pessoa, eu já atendi diversas pessoas com profissão, por exemplo, um advogado, começa a se suceder bem dentro de uma empresa e começa a ter que estar enfrentando públicos maiores e dar palestras e aquilo a pessoa não tem capacidade para aquilo, então ela tem emocional. Às vezes ela tem a capacidade intelectual, cultural, mas não tem emocional, então ela precisa se tratar para poder aproveitar aquelas oportunidades que ela tem na vida, né? Outras pessoas, por exemplo, com medo de receber um não, evitam relacionamentos. Então a pessoa Isso é muito comum, né? Gosta da outra, mas não se expressa, tem medo, prefere aí deixa passar aquela oportunidade. Às vezes porque em todo investimento, geralmente há um risco, né? Claro. Então, todo investimento há um risco, a pessoa não quer correr o risco de receber ou não. Então ela prefere se preservar, manter uma vida, às vezes, medíocre, porque ela não vai além do espaço que ela já vive, que chama zona de conforto, né? Você sabe o que é zona de conforto, né? Então a zona de conforto é o comum, é o que a gente já está acostumado, independente de ficar acomodado. Né? Então ela não vai além, porque é melhor, o medo é tão grande de receber ou não, né? Agora, isso é uma coisa muito mal resolvida, isso entre todas as pessoas, na maioria das pessoas, não só aquele que sente medo de tentar abordar, por exemplo, vamos falar aqui no relacionamento entre homem e mulher. É muito difícil, tanto por parte de alguns homens, também por parte de algumas mulheres, se dirigir ao outro que ele deseja, né, por conta de receber um não. É verdade. E talvez até por... existe também aquele outro lado que também é mal resolvido, que em vez de receber isso de uma maneira prazerosa, gratificante, né, de saber, olha, existe uma pessoa que gosta de mim, que me deseja, né, que se sente atraído por mim, muitas vezes ela recebe aquilo de uma maneira cruel e, por vezes, debocha do sentimento do outro. Os dois sentimentos são extremamente difíceis de serem lidados, não é? Isso é interessante isso que você está falando, porque tem pessoas que um homem se aproxima de uma mulher e ela tem essa atitude de indiferença, acha que está sendo incomodada. E outras, debocha, né? Outras sabem lidar bem com a situação, recebe bem, sabe lidar de uma maneira que aquilo não vai dar trabalho para ela, faz até amizade. Se sente assim, até envaidecido, se sente envaidecida, né? Olha, porque na realidade para nós nos sentimos envaidecidos. Claro. Não é verdade? Você sentir bem com um elogio qualquer, né? Desde que seja de uma maneira educada. Claro. E o que você disse, às vezes até de maneira educada a pessoa não sabe receber também, ela tem uma arrogância também, né? Ela talvez tenha algum prazer em se mostra superior, né? Fazendo pouco caso daquele... Em magoar, né? Daquele pobre coitado ali. Que muitas vezes está suando frio, né? Ali para se dirigir. Agora, são experiências que todos nós passamos, né? Principalmente na adolescência, quando somos muito jovens, né? Quando você ainda tem aquela insegurança de se dirigir a uma mulher e não sabe como. É verdade. É um grande aprendizado, né? Ô, Mário, e essa preservação física, né? Quando, por exemplo,
Você já vivenciou ou já ouviu relatos de pessoas que passaram, que tiveram que colocar à prova esse medo e não souberam lidar com ele de uma maneira satisfatória e que muitas vezes se prejudicaram ou prejudicaram um amigo, se feriram, agrediram ou foram agredidos? Você fala no momento que a pessoa passou por uma situação, sentiu o medo e não soube lidar com a situação? Exatamente. Em situação de preservação da espécie, vamos dizer? Exato. Mas tem, assim, histórias, por exemplo, uma pessoa... Eu vejo isso muito tempo nos jornais, né? Reagiu a um assalto, foi morto. Mas eu digo assim, relatos de clientes teus, de amigos que passaram por essas situações, de aperto mesmo, de ter Eu já passei situação de aperto no mar, né? E ter que ver que a coisa, se não acalmasse ali, a situação ficava séria. Você pode contar essa experiência pra gente? Eu tive uma experiência de nadar numa praia onde eu pensava que não puxava o mar, na Bahia, e quando eu vi eu estava bem distante, né? Então eu comecei a nadar mais do que devia, tentando voltar e não conseguia. Uhum. E aí passa a ser pânico mesmo, né, a situação. E eu consegui sair da situação, apareceram surfistas do nada, me ajudaram a sair. E depois eu fui para outra praia, muito tempo depois, e quando aquela brinquedo de banana d'água, jogou as pessoas dentro d'água, eu entrei em pânico, né? E fiquei muito chateado, porque eu trabalho com isso, né? Uhum. Fiquei chateado comigo mesmo de ter entrado Entrou em pânico? Entrei Ficou apavorado? por causa da lembrança anterior. Fiquei chateado, mas me acalmei. Eu falei, eu sou humano também, eu trabalho com isso, e já auxiliei muitas pessoas nesse tipo de coisa. Mas aí eu resolvi, eu falei, não, eu vou curar esse negócio. Vou encarar, né? Vou encarar. Aí peguei uma outra no outro dia, falei, você joga o pessoal dentro d'água? Eu falei, jogamos. Mas muitas vezes eu estou querendo bastante. Vamos E fui resolver, vamos tranquilo, né? É uma forma que quando você já tem uma base de trabalho terapêutico, dá para fazer se você decidir e ver que está dentro da sua condição, né? Também não pode abusar muito disso não, para ver se pode fazer aquilo. Não pode fazer isso com qualquer um, né? Aí me tranquilizei, né? E foi legal. Aí me acalmei, joguei na água, me acalmei e consegui superar aquela situação de uma forma consciente. Mas daí para frente eu parei de ser atrevido também, de ir lá para frente, sabe? Então agora assim, com mais cuidado. Agora ali na beirinha, né? Até o pescoço assim dá para ir, mas lá nadar lá na frente assim, só se tiver muito preparo, nadador, né? Então, enquanto isso... Já te relataram experiências também assim difíceis? Muitas experiências, pessoas que passaram por situações, assim, tem casos de clientes, não é muito adequado contar, mas agora... Desde que você não o identifique, não tem problema. Situações, por exemplo, que a pessoa saber lidar com a situação na hora não é brincadeira não, né? Eu sei de casos, por exemplo, de gente que foi assaltada e na hora do assalto começar a conversar, por exemplo, uma amiga minha de Goiânia. Ela foi assaltada, os pais dela na casa, o filho dormindo, e ela começou a conversar com as pessoas. No começo eles reagiram com aquela conversa dela, depois ela começou a ensinar para eles como é que eles fugiriam daquela região que eles não conheciam. Bem, anotou por a fala de como é que nós vamos fugir daqui, ela começou a ensinar e começou a demonstrar assim, uma compaixão por eles, assim, e eles foram entrando na coisa, e uma certa hora entrou até um fator religioso que eu não vou colocar aqui. Se aconteceu uma coincidência ou foi uma mensagem mesmo, ela tinha mania de pegar mensagens religiosas e escrever em papeizinhos e deixar pela casa, ela tem esse costume. E pegou um dos ladrões, pegou uma mensagem daquela, e o que é isso aqui? Colocou na mão dela. Ela leu e era uma mensagem da Bíblia que fala que nada te faltará, alguma coisa nesse sentido, né? Que Jesus fala disso, né? Eu achei muito interessante que aí, naquele momento, ela aproveitou aquilo. Veja só, uma inteligência emocional boa, né? Ela já aproveitou aquilo para se acalmar mais ainda, conseguiu resolver a situação todinha, eles foram embora, não machucaram eles nem nada, estavam muito agressivos. Espetacular. Eu já vi casos desse tipo, uns 3, de gente conhecida. Acho que você também já ouviu, de gente conhecida da gente. E depois, que ela precisou até de tratamento depois que passou tudo, na hora ela soube agir. Então, tem pessoas que... O melhor é isso, né? Se acalmar mesmo, alerta e fazer o possível, né? Não, lidar com medo nessas horas de perigo é muito interessante, se você consegue lidar com isso, né? Porque o objetivo é se manter calmo. Se manter calmo.
né? E se a pessoa... Claro que tudo ali está presente, né? Tá, o medo, está a insegurança, enfim. Pedro, você imagina Tá o uma situação pânico. dessa. Ela estava com os pais dela velhos e o filho dormindo no quarto. O Terrível, medo... né? Eu já sei de alguns casos assim, alguns casos de conhecida minha. Uhum. E sei de casos também que a pessoa não lidou legal, né? Uhum. Mas quando lida, tem até a coragem verdadeira mesmo, não sei se manifesta numa hora dessa. Você Mas lembra? isso é coragem? Isso é coragem ou é equilíbrio emocional? Porque a gente confunde muito isso, não? É uma coisa, eu também acho delicado esse assunto, porque pelas virtudes do Eneagrama, já que você trouxe esse assunto, que eu acho muito interessante, eu estudei 7 anos com aquele acompanhamento todo e depois continuo estudando por minha conta. A virtude do medroso, o medroso quando chega na sua virtude, quer dizer, quando ele se desenvolve e se torna um ser mais evoluído, ele se torna uma pessoa de coragem. Mas nesse caso, é uma coragem diferente. E a coragem, até a própria palavra diz, coragem, coração, da mesma origem. É uma coragem, assim, vamos dizer assim, desprovida do medo. É a coragem consciente, eu trouxe um termo, assim, vamos dizer assim, do guerreiro valente. Aqueles mitos, né? Aquelas pessoas que não tinham medo, eles enfrentavam as batalhas presentes, conscientes, né? Eu acho que isso não é tão comum, não. Eu acho que não é uma coisa muito... Raro, né? Eu acho raríssimo. Existe, né? Você Existe. vê contar alguns casos, assim, coisa de... quase de Existe, herói, né? eu acho que você... mas existem pessoas que é muito difícil para elas identificarem esse medo. Elas são pessoas corajosas, né, que muitas vezes não sabem que são corajosas e lidam o tempo... Já lidaram várias vezes com situações de perigo. É verdade. Nessa questão, essas pessoas são pessoas realmente corajosas ou são pessoas muito equilibradas emocionalmente? São pessoas muito racionais? Tem muita coisa aí, né? Por exemplo, tem pessoas que são, até na minha concepção, são corajosas e também são treinadas algumas, né? No caso Para lidar com o perigo, né? Tem uns que são treinados. Tem um amigo delegado, por exemplo, um cara do bem que eu conheço, gosto dele. É uma pessoa assim, no dia a dia é uma pessoa muito mansa, muito tranquila, mas quando precisa é uma pessoa muito capaz assim, de enfrentar essas situações, com coragem, com firmeza. E sem agressividade, né? Quando exigido? Eu acho que sem agressividade, desde que até a própria preservação da pessoa, às vezes é necessário num caso assim. Não, né? claro, eu sei, mas... Às vezes não é possível ter agressividade. No caso dessa moça, por exemplo, ela não usou nada de agressividade. Não. Nada, pelo contrário. E demonstrou coragem. Demonstrou coragem, ainda se ligou naquelas pessoas. Ela ainda me falou que ainda teve compaixão por aquelas pessoas. Viver situação, pessoas com aquelas características ali, né? Agressivas, capazes de qualquer coisa, né? Eu acredito nela, que eu conheço. Não, e arriscando a própria... Porque elas estão arriscando a própria vida também, né? Ali já... O criminoso, ele arrisca a vida dele o tempo todo. Ele já arriscou a moral dele, já foi embora há muito tempo. A vida sempre está em jogo, né? A dignidade. Tudo. É uma vida muito difícil. Difícil. Qual o conselho que você dá para os medrosos?